Muito bem, meus caros. Espero que vocês tenham aí passado um ótimo final de semana. Ah? Tenham descansado, tenham lido. Bom, quem sabe até vocês fizeram aí um churrasquinho, né? Afinal de contas, ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro. Bom, mas vamos conversar um pouquinho. Outro dia, outro dia eu comentava a respeito das intuições que surgem, né? Ou melhor, as intuições que desencadeiam o processo de escrita, de criação literária, né? E eu gosto de imaginar o escritor no instante em que ele concebe ou que ele começa a conceber, a imaginar um texto, né? Quer dizer, é impossível a gente estabelecer o que é que desencadeia esse processo, né? O que é que desencadeia não só o momento em que uma personagem ou uma trama, né, começa a surgir na mente do escritor, né? Bom, e até agora é impossível para a ciência entender o que se passa no nosso cérebro, né? O que se passa no nosso cérebro que transforma aí algumas pessoas em artistas, né? Outras em matemáticos, outras em filósofos, né? E eu gosto muito de uma história que o George Steiner contou certa vez, né? Ele falava numa entrevista há muitos anos, né? A respeito de como a criatividade surge, né? De como a criatividade se manifesta. Bom, então ele conta uma passagem da vida do pintor Paul Klee, né? Ele dizia que um dia, né, a classe do Paul Klee, quando ele ainda era menino, sai para fazer ali atividades de desenho ao ar livre. E a professora manda todo mundo sentar num gramado, né, diante de um antigo aqueduto, né, e pede que eles então copiem o aqueduto, desenhem o aqueduto, né? Bom, o que acontece? Claro, bem ou mal, né, todo mundo obedeceu a professora lá, inclusive o Paul Klee. Mas no final do exercício, bom, no final do exercício tinha uma grande diferença, né? Os resultados, né, os desenhos, tinham lá uma grande diferença. Por quê? Porque o único aluno que foi além da tarefa de simplesmente copiar o aqueduto, né, foi o Paul Klee. Porque ele completou o desenho dos arcos, da estrutura, né, como se as colunas de sustentação fossem pernas, né? E pudessem então fazer o aqueduto caminhar, né? Bom, mas o que será que leva, né, certas mentes a se transformarem, né, assim, né, em mentes criadoras, né? O que é que faz uma pessoa deixar de copiar a realidade e decidir transformar a realidade, né? O que acontece na mente do escritor que faz ele olhar para a vida, olhar para si mesmo e começar aí, né, a estabelecer uma série de associações inesperadas, né? Uma série de associações que a maioria das pessoas sequer imaginaria, né? Quer dizer, bom, e a gente precisa pensar que esse é só o início do processo, né? Quer dizer, quando surge a primeira ideia, o escritor muitas vezes não sabe que direção o texto vai tomar, né? Mas devagar tudo começa a ganhar forma, né? E, como eu disse outro dia para vocês, as ideias então se organizam e se reorganizam e surgem ideias novas e essas ideias novas obrigam a antiga organização a se readaptar para incluir esses novos elementos, né? E assim o texto caminha e vai ganhando, né, a sua forma definitiva, né? E claro que, à medida que o trabalho avança, né, junto com a intuição,
atua também a técnica de composição do texto, né? E o próprio estilo de cada um, né? Quer dizer, cada nova palavra, cada nova frase é a superação dos obstáculos que existem e que sempre vão existir nesse processo de expressão verbal, né? De expressão por meio da linguagem. E aí, quer dizer, nessa superação entra o detalhe que marca a personalidade do escritor, né? Por quê? Porque o escritor faz isso por prazer, né? Quer dizer, aquilo que para outras pessoas é um exercício cansativo, sem sentido, que elas só fazem quando são obrigadas, né? Muitas vezes só fazem para passar no vestibular, né? Não, quer dizer, para o escritor isso é um prazer, né? Quer dizer, na verdade, o escritor busca esses obstáculos, ele quer esses obstáculos, né? Quer dizer, é como se a sua consciência a respeito da escrita, né? Ou a sua necessidade de escrever impusesse a ele, né? Essa alegria, né? Essa delícia de enfrentar as palavras, de lutar com as palavras, de sofrer para se expressar, né? E claro que isso também excita a intuição criativa, né? Então, o que acontece? Bom, surgem novas ideias, novas imagens, né? E se surgem novas imagens, bom, surgem também novas dificuldades de expressão, né? E assim, né, o escritor motivado, né, excitado por essa dificuldade, que é também um prazer, o escritor vai dando forma ao seu texto, né? Então vejam que são duas forças diferentes agindo, né? E perceber a ação dessas duas forças, né? Ter aí maior consciência a respeito do nosso processo criativo, e isso nos ajuda a escrever. Por quê? Porque a escrita deixa de ser apenas impulso, deixa de ser apenas uma frágil inspiração, né? Mas se transforma numa criação consciente, né? Quer dizer, uma coisa é você ter um sentimento espontâneo e simplesmente obedecer de forma emocional, intuitiva a esse sentimento, né? Outra coisa muito diferente é, a partir desse primeiro momento de espontaneidade, né, construir uma ideia clara e objetiva do que você pretende fazer com, com esse material que surgiu de maneira inesperada na sua mente, né? Aliás, se a gente pensar bem, bom, nós vamos chegar à conclusão de que todos os elementos que estão ao nosso redor, né, todas as circunstâncias que nós vivemos, todas as nossas experiências, as nossas leituras, as nossas memórias, tudo que nós presenciamos e tudo que surge na nossa imaginação, né, tudo pode servir para a escrita. E o escritor é exatamente essa pessoa que olha, que vive, que imagina, que experimenta sempre pensando em como aproveitar aquele momento, aquela ideia, aquele comportamento de alguém conhecido ou não. Como aproveitar tudo isso nos seus escritos, né? É como se o desejo de contar fosse o estado natural do escritor, né? Como o desejo de refletir também é o desejo natural do ensaísta, do filósofo, né? Agora, vejam que em todas as situações possíveis de serem vividas, né, e em todas as situações imaginadas, não basta para o escritor ter apenas o sentimento que tudo isso provoca nele, né? Quer dizer, para criar, o escritor precisa ir além do sentimento, né? Quer dizer, ele precisa, é claro,
estar atento ao que ele sente, à forma como ele sente, né? Até mesmo tentar descobrir por que ele sente desta maneira e não de outra, né? Mas ele precisa recortar também esse sentimento, como se ele recortasse aí uma fotografia de uma revista, ou como se ele retirasse uma fotografia de um antigo álbum. Quer dizer, como se ele separasse aquele instantâneo, né, de muitos outros instantâneos, né? Quer dizer, separar esse sentimento e refletir a respeito dele, né? E observar atentamente isso que ele experimentou, né? E dar objetividade ao que é subjetivo. Ou seja, dar forma, dar concretude ao que é só sentimento ou sensação. Quer dizer, não basta para o processo criativo o sentimento que você não consegue definir, que você não consegue entender e explicar, né? É claro, é claro que nós nunca conseguimos ter completo domínio, né, sobre tudo o que nós sentimos. Mas o escritor precisa se acostumar a essa insistência, né, nessa autointerrogação, nesse autoconhecimento, né? Quer dizer, um autoconhecimento que, claro, nem sempre mostra para nós a nossa melhor parte, né? Quer dizer, um autoconhecimento que muitas vezes vai aí nos obrigar a descobrir em nós exatamente o que nos desagrada, né? O que nos desaponta, né? Mas é como eu disse antes, quer dizer, o prazer de transformar tudo isso em palavras, o prazer de transformar tudo em texto, né? Numa história ou numa reflexão, tudo isso serve como depuração, como sublimação, né? Ou como catarse, né? Quer dizer, o exercício de criação, as dificuldades de composição do texto, né? A busca incessante das palavras, das formas adequadas, tudo contribui, né, para que você transforme sentimentos, né, bons ou ruins, em prazer. E quando o texto, então, fica pronto, né, quando ele está definitivamente pronto, né, bom, esse prazer, ele se completa, né? Aquilo que era intuição um pouco confusa, aquilo que era um sentimento até mesmo desagradável, né? Aquilo que era só emoção ou paixão, né? Aquilo que era mera sensação, bom, passa por essa filtragem, né, da criação do texto, né? E se transforma, né? E pode se transmutar, inclusive, numa forma de beleza, né? Quer dizer, é o que disse o Somerset Maugham no romance O Destino de um Homem, né? Acho até que já usei essa citação aqui em outro áudio, porque eu realmente gosto muito dela, né? O Somerset diz que o escritor, né, sempre que ele tem alguma coisa no espírito, né, pode ser uma reflexão torturante, pode ser a dor pela morte de um amigo, né, pode ser o amor não correspondido, o orgulho ferido, o ressentimento pela falsidade de alguém que devia ser grato a ele, enfim, qualquer emoção ou qualquer ideia obcecante, né? Basta que o escritor a reduza a preto e branco, né? Que o escritor use esses sentimentos como assunto de uma história, né? Ou detalhe de um ensaio, né? Para quê? Para esquecê-la de todo, né? Para se esvaziar, né, dessa reflexão torturante, né? E essa capacidade criativa que permite ao escritor passar da intuição, né, para as palavras, do sentimento para o texto, né, essa capacidade incrível transforma o escritor
né? Diz o Somerset Maugham, transforma o escritor no único homem livre. Né? No único homem livre. É isso, meus caros, é isso. Nós voltamos amanhã, tá? Um grande abraço para todos vocês. Tudo de bom.